Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus seja com todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer, que possamos, com as bênçãos de Jesus, iniciar o nosso trabalho da noite, lendo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 79, a cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, em Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. Os pródigos ocultos, os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto, os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhes não pertencem. Com esta página, então, nós convidamos a todos os nossos irmãos aqui reunidos nesta sala virtual para elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais que estão conosco o tempo todo. Querido Mestre Jesus, pedimos a Tua misericórdia e as Tuas bênçãos sobre todos nós, sobre a nossa terra, que nesse momento passa por essa pandemia. A sua misericórdia te pedimos para os irmãos que estão nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, Senhor. Que seus mensageiros de luz possam levar a esses irmãos a tua bênção. Que possamos, Senhor, elevados no pensamento sublime de estar contigo, agradecemos a oportunidade que nos oferece na noite de hoje de mais um aprendizado. Muito obrigado, Jesus, que possamos iniciar a nossa tarefa de hoje em teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos acompanham, que estão congregados aqui conosco, mas sobretudo em nome de Deus, a permissão para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus. É difícil, muitas das vezes, para nós percebermos as nossas dificuldades íntimas, né? E Emmanuel vem nos chamar a atenção para essa questão. Nós damos muita ênfase, muita importância para a cura do corpo, para as coisas para o corpo. É importante
mas não é prioritário. E é esse chamamento que Emmanuel nos faz através dessa frase de Paulo, para que a gente observe a nossa intimidade espiritual. Muitas das vezes podemos estar aleijados de pensamento, de sentimentos. Então é imprescindível observarmos mais profundamente, mergulharmos na nossa intimidade, individualmente, para que a gente possa saber pedir a Jesus aquilo que necessitamos. Né? Não somente aquilo que a gente quer, porque na maioria das vezes aquilo que a gente quer é contrário ao nosso bem-estar. E às vezes a gente não recebe. E achamos que estamos deserdados da misericórdia de Deus, de Jesus, mas não é assim. É por misericórdia, muitas das vezes, que Jesus nos priva de desejos, de vontades que serão prejudiciais a nós. Então é preciso a gente entender se nós estamos nesse processo de aleijões íntimos e sabermos observar e agradecer aquilo que recebemos por misericórdia, que sim, quando a gente recebe, é aquilo que a gente necessita. Então é preciso que a gente volte para dentro de nós, se observe e aprenda, para que a gente possa realmente crescer em direção a Jesus, que é a nossa meta, que é o nosso objetivo quanto espíritos encarnados nessa terra bendita que Deus nos ofereceu para a nossa evolução. Então fica a mensagem de Emmanuel para as nossas reflexões. Que nós não nos esqueçamos, né, ao acabar essa palestra, ao encerrarmos esse trabalho, que a gente possa tirar um tempo para as reflexões necessárias sobre a página, sobre a palestra que a nossa irmã Paula vai nos trazer, para que a gente vá alicerçando, né, assedimentando o aprendizado que nos dará força para a mudança. Então, mais uma vez, que Jesus nos abençoe. Seja bem-vinda, Paula, sejam todos bem-vindos, né? A Paula, nossa irmã lá do Jesus Maria e José, aqui de Vassouras, ela vai nos falar sobre o Código Penal da Vida Futura. Então, a palavra está com você, Paula. 9h eu retorno para a gente encerrar. Tudo bem? Boa noite, combinado. Boa noite, gente. É sempre um prazer a gente estar junto, né? Da forma que a gente pode, do jeito que dá, mas a gente está junto em nome de Jesus, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse Código Penal da Vida Futura, né? Que está lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7. O Kardec, ele começa trazendo para a gente uma questão que é muito importante, que ele fala o seguinte: o Espiritismo ele não tem pretensão de criar um código de penas, né? Ele não tem pretensão de dizer o que vai acontecer com a gente ao final da nossa encarnação. Mas, ao contrário, esse Código Penal da Vida Futura, que ele escreve nessa parte do Céu e do Inferno, do livro Céu e Inferno, ele é consequência de um período de observação. Ele é consequência dos estudos que foram feitos através das lições trazidas pelos médiuns, através das lições trazidas pelos espíritos, para que então ele fizesse essa compilação de ideias que dessem para a gente uma noção de como é a vida de um espírito após a morte física, né? Já que a gente só se desprende da matéria. É o corpo que perece, mas o espírito permanece. Então, Kardec vai chamar atenção para a gente que isso é a primeira realidade que a gente tem que se deparar, né? Porque, na verdade, a gente é, em espírito, aquilo que a gente é em essência, que talvez seja a nossa maior dificuldade, né? A gente entender que a gente muda de plano, mas que a gente continua sendo a gente, né? Isso quer dizer o quê? Aquele que desencarnou, ele não vira santo.
Aquele que desencarnou, ele não passa a ter um privilégio de ligação com a espiritualidade superior só porque ele desencarnou. Porque ele vai desencarnar no mesmo nível evolutivo que ele se encontra no caminho enquanto encarnado, né? As provas que ele está vivendo vão fazendo com que ele vá se modificando, ele vá produzindo elevações, ele vá se melhorando, mas no momento do desencarne acontece mais ou menos o que acontece com a gente no momento do sono. A gente deita todo dia à noite na cama, se desprende, volta ao plano espiritual, e ao retornar ao plano espiritual, a gente se afiniza com aquilo que é a nossa realidade em espírito, mas que, na verdade, é o que somos em essência, não se modifica. O grande problema é que nós, seres humanos encarnados, nós trazemos conosco, primeiro, a limitação do nosso entendimento da nossa história espiritual, né? Graças a Deus, a gente não lembra de tudo que a gente fez, né? A gente tem aqui um retalho, um intervalo que é essa nossa existência. Da infância até o dia de hoje, né? Do momento do nosso nascimento até o dia de hoje, a gente se lembra de alguns, com mais detalhes ou com menos detalhes, de alguns episódios que nós passamos, né? Mas aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida espiritual, a gente não tem plenamente esse conhecimento. Nós trazemos algumas tendências, né? Algo que nos faz entender mais ou menos em que praia a gente andava, né? Que dificuldade eu tenho, as dificuldades que eu tenho e as facilidades que eu tenho, as habilidades que eu já desenvolvi, elas vão me mostrando pelas praias que eu andei, né? Pelos territórios que eu já desenvolvi, pelos territórios que são mais fáceis ou difíceis da gente conseguir alcançar, né? Então, quando a gente se desprende e a gente vai dormir, a gente vai lá para o plano espiritual, a gente continua sendo o que nós somos. A gente só faz uma coisa, a gente tira a máscara e vai em essência, né? A mesma coisa vai acontecer no momento da morte, né? Quando a gente desencarna, o nosso corpo físico fica e nós nos desprendemos em essência, em verdade, tirando máscara, tirando a pose do bom moço, tirando as poses e as posses que o mundo nos apresentaram, né? Fazendo com que a gente vá traduzido daquilo que nós realmente somos. Então, quando a gente chega no plano espiritual, a gente se depara, primeira coisa, com a nossa realidade em espírito. Kardec, nesse livro em especial, O Céu e o Inferno, ele vai se debruçar sobre essa questão da morte e ele vai trazer, na segunda parte, né, desse livro, os detalhes para a gente de espíritos que passaram por esse processo do desencarne e como foi chegar nesse plano espiritual. E aí a gente vai ter a oportunidade de entender que cada um faz um processo que é individual. Isso quer dizer, cada um de nós vai encontrar no plano espiritual as consequências, né, daquilo que desenvolveu ao longo das suas existências anteriores e ao longo dessa existência física que agora se finda, né? Então, no final das contas, nós somos consequência de nós mesmos. Aquilo que nós vamos nos deparar no mundo espiritual é fruto da nossa própria realidade, é fruto das nossas próprias escolhas, fruto daquilo que nós fizemos de nós mesmos. E isso é importante porque faz cair por terra, primeiro, aquela grande ideia que a gente tinha, né, de um momento de desencarne associado ao juízo final
em que alguns seriam selecionados para um lugar de céu de plenitude e o outro seria derivado por um local de sofrimento em plenitude, que a gente denominava inferno, né? Então, a gente antes acreditava que se o espírito tivesse sido bom, ele vai para o céu. Se ele tivesse sido mal, ele vai para o inferno. Mas conhecendo a nós mesmos como a gente já conhece, a gente sabe que a gente não é nem 100% para um lado, nem 100% para o outro. E aí, como é que a gente ia se encaixar nesses locais, né? Será que a gente conseguiria, no somatório, ser tão bom o suficiente para entrar? E aí a gente ficava com uma preocupação muito grande, o que fazia com que muitos de nós, humanos, abandonássemos essa ideia de que existe algo além. E era preferível acreditar na finitude da vida, né? Era preferível acreditar no materialismo. Acabou a vida, acabou tudo. Mas a gente, com o esclarecimento dos espíritos, vai entender que a gente chega no plano espiritual e se depara com a nossa realidade, que é uma realidade de imperfeição, que é uma realidade de estágios intermediários. Né? Quer dizer, a gente não é tão perfeito assim que a gente esteja numa condição de plenitude, mas a gente também não é tão ruim assim que a gente esteja numa condição de sofrimento eterno. E aí, a partir desses estudos, Kardec traz uma questão muito importante para a gente, que ele vai dizer que as penas no sentido de sofrimento, no sentido de desencontro com aquilo que seria o desejado, né? O esperado. As penas e os gozos, ou seja, as felicidades, os momentos de plenitude futuros, eles são proporcionais ao nosso estado de imperfeição. Ou seja, quanto mais perfeito a gente é, quanto mais a gente age durante o nosso processo encarnatório dentro daquilo que era esperado, né? Dentro da proposta que a gente combinou, da tarefa que a gente buscou desenvolver, do aprimoramento e do progresso que a gente deveria ter feito, melhor é o estado que nós chegaremos quando chegarmos ao plano espiritual, né? Porque é como aquele que tem uma tarefa para desempenhar no seu trabalho e naquele dia precisa desenvolver 10 atividades. Ele começa o dia, ao longo do dia, ele vai fazendo, cada uma no seu tempo, pouquinho a pouquinho. Quando chega ao final do dia, que ele cumpriu as 10 atividades, ele está feliz da vida. Estou saindo aqui com a sensação de dever cumprido, né? Diferente daquele que tinha 10 atividades para fazer ao longo do dia e que falou assim, não, peraí, hoje acordei muito cansado. Daqui a pouco eu entro no ritmo. Perde a primeira hora, perde a segunda hora, vai deixando o tempo passar. E aí ele não tem mais uma atividade que ele tinha para fazer, já tem a segunda e a terceira que o tempo vai somando. E quando chega no final do dia, se depara com uma situação de que das 10 atividades ele fez 2. Para ele poder se ajustar, ele sabe que no dia seguinte ele vai ter que fazer a do dia seguinte mais a do dia anterior. Então ele já sai numa situação de desajuste, né? De descontrole. Então, aquele espírito que consegue cumprir com a sua tarefa, ele se depara no plano espiritual com essa sensação de que fiz o que eu pude, trabalhei na obra que me foi confiada. E a gente sabe que existem alguns espíritos que, ao encarnarem, conseguem desenvolver tantas habilidades que, além das tarefas que eles cumpriram, eles ainda se comprometem com mais algumas. Né? O André Luiz fala para a gente dos espíritos completistas, né? São aqueles que fazem todo o seu processo encarnatório e às vezes são convidados a ficar mais alguns anos aqui.
porque eles são tão úteis, a afinidade deles com o plano superior já está tão em sintonia que eles são aproveitados para mais trabalho. Olha que beleza. Ao chegarem no plano espiritual, são recebidos por esses amigos com os quais eles fizeram afinidade ao longo do processo que foi desenvolvido. E com fruto de todos esses trabalhos que ele conseguiu desenvolver ao longo do tempo. Em contrapartida, aqueles que não utilizaram bem o seu tempo, aqueles que não direcionaram os seus pensamentos e as suas ações para as zonas de elevação e de crescimento, eles chegam no plano espiritual frente às suas realidades espirituais. Jesus trazia no Evangelho uma frase que vai se encaixar muito bem nessa ideia que Kardec está falando aqui. Que ele dizia, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Nós somos o reflexo daquilo ao qual nós nos dedicamos. Né? Então, se a gente se dedica ao longo da nossa encarnação a se depurar do mal que existe em nós, a nos elevarmos, a buscarmos melhores conhecimentos, a gente vai chegar ao final desse processo numa situação de felicidade, de gozo, de receber os louros, né, do trabalho que foi produzido. Ao contrário, se a gente fica aqui, ao longo da nossa encarnação, aprisionado nos nossos vícios, vivendo só da matéria, querendo aquilo que é de imediato, esquecendo que somos muito mais do que um espírito encarnado, muito mais do que as sensações de um corpo físico, ao desencarnarmos e depararmos com a nossa realidade espiritual, a gente entra num estágio grandioso de conflito. Né? E é isso que o Kardec chama de pena, né? Trazendo um pouco daquela ideia que a gente tinha das outras doutrinas religiosas de que a gente tem um estágio de benefício, ou seja, um estágio de gozo, um estágio de felicidade, em contrapartida, aquele que errou tem que pagar aquilo que cumpriu, aquilo que deixou de cumprir, né? Vamos colocar assim. Só que a gente tem que pensar, primeiro, nessa ideia de punição, que essa punição não é uma punição imposta pela divindade, como durante muito tempo a gente acreditou, né? Aqueles que não fossem bons o suficiente, no dia do juízo final, eles seriam abandonados pelo Pai, né? E seriam jogados a regiões aonde o sofrimento seria eterno. Né? Passariam lá pelas figuras simbólicas, né, que a gente foi criando ao longo dos séculos, dos espetinhos, do calor que não acabava mais, só em dor e ranger de dentes, né? Só em sofrimento. Mas a gente tem que lembrar que isso é uma figura alegórica para aquele homem que ainda tinha dificuldade de entender a sua responsabilidade nesse papel. Então, às vezes, para as crianças não fazerem determinada atividade, né, durante muito tempo, a gente também usou dessas alegorias, né? Falava, ó, não vai lá não, que tem o homem do saco, não vai lá não, que tem o bicho-papão, né? E a gente, durante muito tempo, ficou com essa ideia de que se a gente agisse no mal, a gente iria para esse lugar onde tudo é dor e sofrimento, onde tudo é imperfeito. Mas, na verdade, o sofrimento ele está relacionado com essa sensação de desajuste, com essa busca por um prazer que não existe naquela realidade espiritual. Imagina, por exemplo, um espírito que, durante o seu processo encarnatório, ele viveu o vício do cigarro, por exemplo. Ele passou esses dias todos fumando, com hábito. Todo dia ele acordava, fumava, deitava, fumava, almoçava, fumava. O que ele vai fazer quando ele chegar no plano espiritual e que não tem o cigarro?
Ele vai estar num estado de plenitude, de acordo? Não. Ele vai entrar numa situação de desacordo. Ele vai estar buscando algo que não é pleno naquela realidade. Ele vai estar buscando algo que não existe. E isso vai fazer com que ele entre em processos de desajuste ao ponto de viver em busca de um estímulo que é material, mesmo já estando no plano espiritual. Quantos vivem desses processos obsessivos, tentando sugar dos encarnados as energias desses vícios que são consumidos? Por quê? Eles não se afinizam com a proposta de entenderem quem realmente eles são. Então, isso é o sofrimento. Quando a gente se percebe imperfeito, quando a gente fica buscando coisas que, ao invés de nos ajudarem a crescer, produzem a nossa limitação, nos limitam, né? Nos aprisionam. Então, esse é o estágio de sofrimento. Mas Kardec coloca uma coisa muito importante. Esse sofrimento, ele é proporcional à imperfeição. Isso quer dizer o quê? À medida que a gente evolui, à medida que a gente trabalha o nosso ser, à medida que a gente se coloca à disposição de abandonar o imperfeito em nós e nos aproximarmos da perfeição, esse sofrimento e essa dor que momentaneamente nós vivemos, ela vai sumindo. Porque à medida que nós vamos nos tornando perfeitos, nós vamos entrando no estágio de plenitude. Nós vamos entrando no estágio de harmonia. Como é tudo no universo. Todas as coisas do universo funcionam no processo de harmonia. Se não fosse assim, os planetas estavam batendo uns nos outros aí. A gente não vê um planeta batendo no outro, né? Colidindo. Cada um está lá na sua órbita, todo mundo fazendo o seu processo de forma harmoniosa, correndo, percorrendo aquela estrada ali no seu tempo, entendendo os seus processos, crescendo, amadurecendo, envelhecendo, mudando, mas nos seus processos. Nós é que na nossa imperfeição vivemos esse processo de desajuste, que ora chocamos em um, ora chocamos em outro, ora criamos problemas num ponto, ora criamos problemas no outro, ora nos fixamos em determinados vícios, ora nos fixamos em determinados conceitos, e isso nos impede de chegarmos a esse estado de perfeição. Mas a coisa é tão bonita que Kardec, através desse Código Penal da Vida Futura, ele traz para a gente essa ideia de esperança. Porque extermina-se aqui, então, aquela ideia dos julgamentos eternos e da ideia, vamos colocar assim, das penas, mas dos resultados definitivos, né? Então, quer dizer, eu fui bom, vou ficar em plenitude o tempo todo, eu fui mal, eu vou ficar em sofrimento o tempo todo. Não. Eu sou espírito em processo. Eu sou espírito em crescimento. À medida que eu vou me depurando, eu vou mudando de fase. Então, hoje, o que me traz sofrimento, a partir daquilo que eu aprendi, a partir daquela experiência, das pessoas que me ajudaram, dos processos que eu vivi, vão fazer com que amanhã, o que é dor hoje, possa ser aprendizado. Que amanhã, ao lidar com a mesma situação, eu já tenha adquirido resistência. E agora eu adquiri tanta resistência que não só eu consigo vencer o vício em mim, mas eu consigo ajudar os outros a se livrarem daquele vício que eu participei, que eu tive e que me limitava. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos saindo desses estágios inferiores espirituais.
e vamos nos aproximando desse estágio de espíritos felizes. Kardec, quando vai falar para a gente da escala dos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, né, ele fala para a gente de diversas categorias dos espíritos, desde os espíritos inferiores até dos espíritos puros, né, daqueles que não precisam mais do processo encarnatório. Eles já têm uma sintonia maior com a divindade, eles já fazem parte desse processo, eles se entendem na qualidade de espírito e vivem para o espírito inteiramente o tempo todo. Então, cada um de nós estamos vivendo os nossos processos, passando pela nossa escola, né? Um ano a gente está no maternal, no ano seguinte a gente passa para o jardim, do jardim a gente vai para a classe de alfabetização, e assim vai, até a gente chegar no doutorado, no pós-doutorado, e a gente vai dando continuidade nesse processo de evolução. Então, cada vez que a gente trabalha essa nossa melhoria e que a gente se aproxima da perfeição, mais a gente vai chegar nesse plano espiritual num estágio de felicidade. E Kardec vai reforçar para a gente que esse processo, ele é um processo individual, né? Quer dizer, cada espírito tem o seu tempo. Porque a gente vai estar lidando com uma coisa chamada livre-arbítrio. Por mais que a gente saiba disso, né? Que quanto mais próximo da perfeição eu tiver, melhor vai ser o meu resultado, melhor vai ser o meu estado real enquanto espírito, né? Eu preciso querer ser perfeito. Eu preciso querer cursar esse curso, né? Participar dessas classes. Então, cada um de nós pode cumprir esse processo na sequência que deve, ou pode demorar mais tempo do que devia. Ou pode, se formos muito aplicados, fazermos num período menor do que aquele que era esperado. Né? Assim como acontece na escola. Um aluno que está indo muito bem no maternal, às vezes ele é convidado a pular de classe. Né? O conhecimento que ele tem já é tão grande ali, ele já tem uma habilidade tão grande daquelas que precisam se desenvolver naquela faixa, que ele é convidado a pular para a faixa seguinte. Né? Da mesma forma que aquele que prefere se distrair, ver outras coisas, né? Não, na hora da recuperação eu me aplico, e às vezes nem sempre na recuperação a gente tem tempo, e acaba ali reprovando, ele vai levar mais tempo para conseguir chegar naquele nível mais elevado. Né? Então, somos nós, espíritos em processo, e com o auxílio da espiritualidade superior, sobre o amparo da espiritualidade superior, donos do nosso livre-arbítrio, que vamos desenvolver essa sequência. Né? A gente senta lá no plano espiritual, programa a nossa encarnação, mas às vezes a gente chega aqui e a gente fala assim, não, mas está tão bom viver só disso, que eu não quero dar o passo seguinte. E isso é permitido, porque a cada um de nós a nossa escolha. Mas a gente tem que saber que as nossas escolhas geram consequências. As nossas escolhas positivas, que nos aproximam da perfeição, nos jogam para frente e para cima. As nossas escolhas negativas nos limitam e nos fixam na posição inferior que nós temos. Quer dizer, nos atrasam, de certo modo, né? Não nos jogam para trás, porque as aquisições que nós desempenhamos, elas não nos são tiradas. Mas, às vezes, nós podemos ficar momentaneamente limitados se não fizermos bom uso de determinada função que recebemos. Então, por exemplo, durante a encarnação, ao invés de eu usar a minha inteligência para produzir uma coisa boa para a minha família, para produzir uma coisa boa para a humanidade, eu produzi uma arma de guerra.
Pode ser que na próxima encarnação a gente tenha por um tempo uma limitação desse componente inteligente, desse componente cognitivo, para que a gente tenha tempo de desenvolver a moralidade, para daqui a pouco, ao longo dos processos encarnatórios, a gente voltar a adquirir aquele processo da inteligência, mas agora dotado do componente moral que antes eu não tinha. Né? Então, essa é a beleza de nós sabermos que nós participamos ativamente desse processo e que nós vamos colher os frutos das escolhas que fizermos. Mas se a gente parar para pensar, a gente vai achar que esse processo é meio injusto, né? Porque aquele que tem esclarecimento, ele vai saber fazer as boas escolhas, mas e o que não tem? Ele vai estar sempre fadado às escolhas infelizes? E a gente vai perceber que isso não é assim, né? Porque embora a gente tenha o livre-arbítrio, a gente também tem a assistência espiritual dos nossos mentores, especificamente dos nossos espíritos protetores, né? Como a gente conhecia como os anjos da guarda, os anjos guardiões de cada um de nós. A gente tem a presença dos mentores espirituais dos trabalhos que a gente realiza. A gente tem toda uma pleiade de espíritos, né, que está trabalhando para o progresso da humanidade, da nossa região, né, que está ali nos auxiliando para que a gente consiga desempenhar o melhor de nós, para que a gente consiga sair daquela tarefa que às vezes é difícil, que às vezes a gente está dando desculpa que não dá conta de fazer, que a cruz é pesada demais, né? Mas que, na verdade, nós temos condição de desenvolver. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá quando vai falar daquela questão da ingratidão dos filhos e os laços de família, tem uma frase que eu trouxe aqui, que eu vou ler para a gente não perder nada, que o Santo Agostinho diz o seguinte: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que lhe falta possibilidade, falta a vontade. Isso quer dizer o quê? Cada um de nós estamos sendo convidados a fazer as nossas mudanças no estágio evolutivo que nós estamos. É no nosso degrau, é nessa faixa. O esperado para essa faixa evolutiva é que a gente desenvolva determinada habilidade. Eles não estão esperando que a gente alcance aquilo que está no degrau superior, aquilo que está no terceiro degrau à frente. Eles estão esperando que a gente alcance aquilo que foi determinado para a gente. Ou seja, a gente se programa no plano espiritual para provas que são possíveis para nós. Olha como ele coloca, né? Não dá força superior àquelas que a gente tem. Prova com peso maior, né? Então, aquela ideia da cruz, tem até um desenhozinho que roda aí, né? Pelas mídias sociais, né? De cada um carregando a sua cruz, aí a gente vai falando, a cruz está pesada, e vai lá e corta um pedacinho. Aí o outro fala, não, continuei andando, mas a cruz está pesada. Para lá na frente, corta mais um pedacinho. Aí chega uma hora que existe um despenhadeiro, e para se atravessar aquele despenhadeiro, as pessoas deitam a cruz, e a cruz faz a ponte de ligação entre um ponto e outro. E aquele que ao longo do seu processo foi cortando pedacinhos da cruz, né, ele não tem tamanho suficiente para chegar do outro lado, né? Fazendo uma alusão simbólica, né, a esse sofrimento que nos faz crescer, a esse aprendizado que a gente vai fazendo através dos processos de erro e acerto, né, até que realmente a gente aprende, e quando a gente aprende, a gente é capaz de depositar a nossa cruz e atravessar sobre ela, né? É aquele momento que aquilo que a gente passou deixou de ser sofrimento, passou a ser tijolo, né? Passou a fazer parte da minha construção, passou a ser instrumento de trabalho para o meu espírito eterno, né?
Então, quando a gente pensa nisso, a gente não está sozinho aqui. A gente, ao contrário, está sobre a ação desses benfeitores espirituais que querem o nosso crescimento, mesmo quando a gente ainda não quer. Como Santo Agostinho falou, o que nos falta é vontade. Então, mesmo quando a gente não acredita, muitos espíritos estão nos auxiliando, porque eles sabem do potencial que a gente tem. Aquela história do olhar para a semente da laranja e ver nela uma laranjeira cheia de frutos, essa é uma habilidade que os espíritos superiores têm. Porque eles já passaram por isso. Eles já foram aquela semente sozinha, eles já foram aquela semente que você olha, não tem nada de bonito nela, né? Mas que no momento certo, plantado na terra certa, adubado de forma correta, consegue se transformar na laranjeira. E que cada fruto que produz uma infinidade de novas sementes que vão fazer esse processo novamente. Então, eles já são esses que produzem os frutos. Então, quando eles vêm olhar para a nossa semente, é para a semente que a princípio a gente acha que é pequena, que é limitada, eles já conseguem ver esse potencial que nós temos. Então, mesmo quando a gente está lá, nos charcos do mundo, né? Abraçado ao lodaçal e ao sofrimento interior de nós mesmos, esses espíritos superiores estão do nosso lado, esperando a nossa modificação, esperando a elevação dos nossos pensamentos, para que aí sim a gente consiga ter ouvidos de ouvir, olhos de ver esses amigos espirituais que caminham ao nosso lado. Lembra lá do livro do André Luiz, né? Quando ele fala do nosso lar, da história dele no nosso lar? Ele estava 8 anos no umbral, até que chega um momento e ele faz a sua prece. E quando ele faz a sua prece, ele percebe ali a presença do amigo espiritual, que já estava ali, que visitava ele ao longo dos anos, mas que não tinha capacidade de ser percebido, pelo nível evolutivo que aquele espírito se encontrava. Então, Kardec vai colocar para a gente que essa mudança, como aconteceu com André Luiz, o momento em que ele se arrepende, uma luz acende. E é essa luz que chama a atenção desses amigos espirituais, né? Que faz com que esse socorro possa acontecer. A gente vai ver isso em diversas obras espíritas, né? Lá no Memórias do Suicida também, quando a gente tem aquelas visitas da Caravana de Maria, né? Naquelas regiões do umbral onde ficam os suicidas, e que vão lá, socorrem pequenos grupos, e os outros veem aquela luz passar e muitos fogem. Por quê? Porque ainda não estão no nível de comunicação com aquela luz que eles estão vendo, né? Mas à medida que eles fazem o seu processo de modificação, eles conseguem também chegar a esse estágio de brilharem a sua luz e de serem socorridos. A gente vai ver Kardec colocando esse processo a partir de 3 passos. Então, ele coloca para a gente que a primeira coisa que precisa acontecer é o arrependimento. O que é o arrependimento? Eu não posso mais estar em sintonia com o erro que eu cometi. Se eu errei e estou acreditando que eu estou fazendo certo, eu estou em sintonia com o erro. Então, automaticamente, eu estou colhendo os frutos daquele erro ainda. A primeira coisa que precisa acontecer sou eu cortar os laços com o erro. Então, sou eu entender que eu não posso mais fazer aquilo que eu devia ter feito. E aí a gente vai ver, na segunda parte lá do livro Céu e Inferno, quando o Kardec traz os exemplos, a gente tem um exemplo de um espírito, né? Que é a Ana Belleville, que ela é uma pessoa que, assim, ela não tinha grande dificuldade na vida. Ela viveu a vida que morreu jovem, viveu a vida que a sociedade esperava na época, fazia o bem quando era convidada, mas não tinha uma iniciativa. Vivia ali da sociedade, ia para os bailes, para os saraus,
mas ela não tinha grande modificação. E aí, quando ela chega no plano espiritual, ela se depara com essa realidade, né? Assim, do tempo que perdeu, das coisas que podia ter feito, né? Das obras que ela podia ter produzido de melhoramento para si mesma e que não realizou. E aí ela fala para a gente dessa questão do arrependimento. E ela diz o seguinte, que não basta a gente estar arrependido, do sentido de, não vou fazer mais. Eu preciso estar arrependido no sentido de querer modificar. Então, esse arrependimento é como se ele se dividisse em duas fases. Primeiro, não me vincular mais com aquele erro que eu prometi, que eu realizei. E segundo, querer melhorar. Primeiro, percebi que fiz errado. Segundo, não quero mais errar. Vou produzir coisas melhores do que isso. Né? Então, ela chama atenção para essa necessidade que ela coloca do arrependimento de coração, né? Do arrependimento que nos leva em movimento contrário, do arrependimento que nos leva à direção de fazermos melhor. Né? E aí, o Kardec dá continuidade para a gente, né? Falando da necessidade que a gente tem de passar pelos processos não só de arrepender, mas também pelo processo de expiar. O que é o processo de expiar? É a gente passar pelos sofrimentos que a gente produziu. Então, se a gente causou alguma sequela ou alguma imperfeição para alguém, a gente dificultou o andamento para alguém ou para nós mesmos, porque às vezes a gente não age contra os outros, mas a gente age contra o nosso corpo, a gente age contra a nossa saúde mental, e automaticamente a gente vai criando situações de sofrimento para a gente precisa passar por essas expiações. O que são essas expiações? Enquanto a gente ainda tiver sintonia com o sofrimento que a gente produziu, a gente está vibrando na faixa desse sofrimento. Então, a gente vai passar por esses processos de expiação para que a gente tenha essa experiência da dor que causamos. Mas que esse processo de expiação, ele vai ser mais curto ou mais prolongado de acordo com o aprendizado que nós desenvolvermos. Se eu começo a sentir a dor e eu já entendi que aquilo dói e que eu não preciso passar por aquilo e começo a me movimentar no sentido da perfeição, aquele período de expiação ele é curto, né? Mas se eu fiz alguma coisa que gera consequências para muitas pessoas ao longo de vários tempos, eu preciso passar por aquele sofrimento de uma forma mais detalhada, mais sentida, né? E eu preciso trabalhar no sentido de refazer aquilo que eu produzi de errado. Que aí vai ser o terceiro processo que a gente coloca, né? Que Kardec, na verdade, coloca, que é o processo de reparação. O que é a reparação? Eu primeiro fiz mal, né? Depois eu me arrependo. Primeiro processo de mudança. Depois eu expio. Eu passo por situações semelhantes ou que tenham sintonia com aquilo que eu produzi de errado, né? Eu vivo experiências que me produzem entender o que o outro passou e que me geram crescimento. E depois eu vou fazer o quê? O processo de reparação. O que é o processo de reparação? Fazer o bem para aquele que eu produzi o mal. Então, agora, não está satisfeito em só não errar com você mais. E não só produzir o erro. Eu preciso produzir o acerto. Né? Porque essa ideia que a gente tem de que tá parado, tá bom, só aqui no plano físico que funciona. Porque os espíritos nos chamam constantemente para a gente prestar atenção nesse tempo que a gente está perdendo, né? Porque a gente tem que caminhar para frente. Então, estar estagnado não é boa coisa. Porque quando a gente está estagnado, algo vai vir para nos movimentar. A gente está lá, muito bem, feliz da vida, deitado no sofá, assistindo sessão da tarde. De repente, começa uma dor nas costas que a gente não consegue mais ficar deitado naquele sofá.
De repente, alguém entra na sala e vai fazer a faxina e vai precisar mexer naquele sofá. E a gente vai ser jogado a uma condição que nos convida a sairmos daquele sofá. Então, a situação de estagnação, ela só é boa para a gente aqui. Porque, na verdade, no plano espiritual, a gente entende de que a gente precisa estar caminhando para frente. E o processo de reparação é esse caminhar para frente. Que nem sempre vai ser a gente reparar imediatamente com aquela pessoa com a qual a gente produziu o erro. Mas a gente vai reparar em situações semelhantes. Então, por exemplo, a gente participou lá de uma guerra, matamos um monte de pessoas. Imagina que a gente tivesse que vir uma encarnação de vez para sanar cada uma daquelas mortes que a gente produziu. A gente ia ficar 300 encarnações, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Imagina o custo que ia ter isso para a espiritualidade, né? O trabalho que é, o tempo que se perde nisso. Então, o que eles fazem? Criam uma situação onde você vai poder lidar com aqueles 300 ali de uma forma diferente. Vai trabalhar no SUS, meu filho. Vai virar médico, vai virar enfermeiro, vai virar fisioterapeuta, vai trabalhar lá no hospital. Quando o fulano está doente, ele vai lá e te visita. Quando outros que passam por aquela situação da doença que você produziu no corpo físico do outro estão precisando de apoio e de amparo, vão lá e se deparam com você. Então, isso é reparação. Esses são os processos que a espiritualidade vai nos dando. Sempre de forma que não pese para a economia da humanidade, né? Para a economia do nosso processo de desenvolvimento. Para que serve a gente vai? Encarna, desencarna, encarna, desencarna? A gente vai ficar só nisso. Né? Errei com você, aí agora eu venho tento acertar, mas aí você erra comigo, aí a gente volta lá atrás do processo, e a gente fica, hora eu erro, hora você erra. Não. Então a gente vai criando situações de forma que eu ainda não consigo acertar com você 100%, mas eu já acerto com o vizinho aqui do lado. Eu ainda não acerto com o vizinho da direita, mas eu já acerto com o vizinho da esquerda. E isso vai nos dando força e nos dando habilidade para que a gente consiga ir se reajustando. E aí o Kardec vai falar dessa questão de como esses espíritos chegam, né? Que basicamente a gente vai estar vendo a partir desse segundo capítulo, né, da segunda parte, quando ele vai falar especificamente das questões do passamento, explicando, né, que chegar ao plano espiritual é uma experiência individual, cada um faz isso de um jeito. Tem gente que demora, passa por um período de perturbação curto, tem gente que passa por um período que ele chama de perturbação, que é como se fosse esse estado de sonolência, né? Peraí, tô acordando, onde é que eu tô mesmo? Né? Quando a gente acorda de manhã, a gente tem esse períodozinho de perturbação, né? Tanto que quando alguém acorda a gente abruptamente, a gente fica até meio fora de foco, né? Fora de lugar. E a mesma coisa acontece com o espírito, né? Aqueles que se entendem, são mais evoluídos, que estão entendendo que estão passando por um processo de desprendimento do corpo físico, eles vão chegar ao plano espiritual numa situação de plenitude. Muitos espíritos têm consciência desse processo. Você vê, por exemplo, a Ivone Pereira, né? A clássica história da Ivone Pereira. A Ivone Pereira, ela liga para o presidente da Federação Espírita Brasileira para dizer que ela ia fazer uma viagem às 10 horas da noite. Né? Que ela ia fazer uma viagem que era uma viagem inadiável. Né? E no final das contas, a viagem inadiável dela era o retorno à pátria espiritual. Mas era um espírito que tinha tanta ligação, encarnado, mas que tinha tanta ligação com o plano espiritual que ela sabia, ela tinha noção desse passamento que estava por vir, né? Esse momento que estava para acontecer. E a gente vai ver relatos de espíritos que contam no processo do passamento o que eles veem, né, do plano espiritual. Ao ponto de alguns desses casos que a gente vai ver lá no capítulo dos Espíritos Felizes, eles contam como é esse mundo superior, as alegrias, as músicas, as melodias, como são lindas as melodias, diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver aqui. Né? São espíritos que
já estão num nível evoluído, mais evoluído, e que chegam lá nessa situação de plenitude. A gente tem a descrição no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, da chegada do Bezerra de Menezes ao plano espiritual. E que nos conta, né, que faz-se uma escada magistral, né, do plano espiritual até onde ele está, como se abrisse do céu para a terra, numa figura simbólica, né, repleta de pessoas aos redores, né, de espíritos, saudando a chegada de Bezerra de Menezes. E tem um momento lá dele já chegando no plano espiritual, que ele já se entende, que ele escuta um monte de vozes lá fora e alguém leva ele até o peitoril da janela para que ele veja. E quando ele olha lá embaixo, tem um mundo de gente batendo palma para ele, agradecendo. E ele pergunta quem são. Foram aqueles que foram beneficiados enquanto estavam encarnados. Então, isso é um estágio de um espírito feliz, que chega colhendo as glórias, entre aspas, né, da obra produzida. Mas existem aqueles que passam por situações medianas, né? A gente tem um exemplo, que é o exemplo da senhora Helene Michel, né? Que está lá no capítulo dos espíritos medianos, que ela conta para a gente que ela tinha uma preocupação muito grande com os filhos. Ela era um espírito muito evoluído, ela fazia o bem, ela se mantinha em oração o tempo todo, ela tinha um processo bom de entendimento do plano espiritual e da função dela como espírito encarnado, né? Mas no momento dela se desprender, no momento final em que ela vai fazer a passagem, ela ainda está apegada com a questão dos filhos. E ela pede ao plano espiritual, através das orações dela, para que ela possa ficar no corpo físico até ela poder ter contato com o marido e os filhos que estavam para chegar. E quando ela chega no plano espiritual, ela se percebe que aquele tempo, e ela foi atendida, plenamente atendida, porque ela era um espírito que tinha condições de receber esse atendimento, né? Mas quando ela chega no plano espiritual, ela se percebe que aquela situação ali era uma situação de apego, e que ela produziu para ela um tempo de sofrimento naquela agonia da morte que não era necessário, e que aquele sofrimento que ela produziu para ela, agora trazia para ela ali algumas consequências. Ela podia ter chegado numa condição de espírito feliz, mas que o apego dela naquele momento final fez com que ela chegasse com as consequências desse desajuste que ela produziu ali por querer ficar mais um pouquinho, por esse sofrimento que ela se imprimiu na ânsia de querer esperar esses entes queridos que iam chegar. Então, você vê, né? Coisa que para a gente está resolvido, mas não está, né? E a gente tem exemplos, por exemplo, de espíritos sofredores. Tem lá o Auguste Michel também. Essa família Michel fala para todo mundo, mas o Auguste Michel, que ele era um boêmio e que levava a vida na flauta, não tinha preocupação com nada que trouxesse grande crescimento para ele, mas também não tinha preocupação em fazer mal para ninguém. Ele não fazia o bem, mas também não fazia o mal. Mas ele desencarna por uma imprevidência dele, por uma negligência mesmo. Ele se deixa, o corpo cai da carroça e ele acaba desencarnando por conta disso. Então ele chega lá em estado de sofrimento, sabendo que ele podia ter usado aquela encarnação de uma melhor forma, que ele podia ter desencarnado no momento certo, né, sem sair daqui de forma antecipada, e fora os casos dos suicidas que a gente sabe, né, de todo esse processo que fica ainda da ligação ao erro ou à imperfeição e ao sofrimento que se imprimiu. Então, só de sugestão aí, fica para a gente ir lá e conhecer o céu e o inferno, né? Quem ainda não conheceu, está na hora de conhecer, né? Vai lá, busca o céu e o inferno. Kardec tem um monte de exemplo para a gente se entender. E só para a gente finalizar, né? Quando a gente está fazendo esses processos que a gente está fazendo hoje, de entender a morte e a sequência da morte, né? O que acontece depois do desencarne, vamos falar assim, a gente está fazendo um momento de esclarecimento para nós encarnados, mas também para os desencarnados. No momento que nós estamos passando, em que muitos espíritos estão desencarnando de forma coletiva,
muitos ainda ligados às questões materiais, sem se entender como é esse processo, a gente falar sobre isso é de fundamental importância, né? Para que eles se entendam, para que eles entendam o quanto são amados, o quanto existem amigos ao seu lado querendo que eles melhorem, querendo que eles sejam socorridos, e que eles não estão abandonados, né? Assim como nós também não estaremos no momento em que a gente tiver que fazer a nossa passagem. Porque, na verdade, a doença ela só vem mostrar para a gente uma questão que é uma realidade de sempre, né? A gente saber que o nosso corpo físico é limitado, que uma hora a gente retorna para a pátria espiritual. Então, que nós também, como espíritas, detentores desse conhecimento, temos que estar preparados para o momento que nós formos chamados, né? Para que a gente não fique no nosso apego, para que a gente não se limite de fazer a passagem e a transformação que a gente precisa. Que a espiritualidade nos auxilie e que a gente esteja em sintonia com eles, né? Passo para você, Inácio. Sim, seja. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Tá? Muito bom, grandes reflexões. A gente não se esqueça e vá meditando sobre isso. Tá muito bom. Paula, você pode fazer para a gente a prece, por favor? Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer por esse momento, por esses esclarecimentos que a doutrina espírita traz aos nossos corações. Que possamos nos sintonizar com esses mentores espirituais que nos cercam, que nos apoiam durante toda essa jornada, que nos fortalecem e que nos auxiliam para que a gente consiga alcançar o termo da nossa jornada no momento certo, na condição correta. Que Jesus, o nosso mestre de amor, seja o modelo real das nossas vidas, que possamos nos sintonizar na sua mensagem de amor, trabalharmos para exercitarmos nós também a perfeição, nos aproximando dessa mensagem, nos aproximando desse mundo melhor que está para chegar. E pedimos, Senhor, olhe por esses irmãos que chegam ao plano espiritual em estágios de sofrimento e de dor. Que as nossas orações possam funcionar como um bálsamo, acalentando, acalmando esses irmãos, para que eles possam se entender no estágio de espíritos muito amados, que eles possam se entender na condição de espíritos amparados pela espiritualidade amiga, que sempre nos dá uma oportunidade, com o amparo da misericórdia divina, para que a gente possa recomeçar novamente. Que tantos irmãos, Senhor, que passam nesses momentos pelas provas do desencarne coletivo, pela perda de entes queridos, não desanimem, Senhor. Não entrem em estágios de sofrimento e de tristeza, mas sim na confiança de sabermos o quanto somos amados e o quanto o Senhor nos olha e nos permite mecanismos de melhora. Apoia, Senhor, essas famílias, dá-lhes amparo e dá-lhes oportunidade de renovação. E que possamos todos ser agradecidos por todo esse cuidado que recebemos a cada dia, desde o momento que despertamos até o momento que retornamos à pátria espiritual, no momento do nosso sono, para que possamos ser melhores a cada dia, a cada momento. Esteja conosco, agora e sempre, e que nós também possamos estar contigo. E possamos abrir as portas do nosso coração para que entre a sua mensagem e o seu exemplo de amor. Que assim seja, Senhor.